Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, versos 26 a 38. Quero trazer uma palavra de esperança para você nessa noite. Quantos querem receber esperança nesse lugar? Amém? Nós estamos surpreendidos nos últimos dias por muita notícia ruim, por muita confusão no Senado, no Parlamento, confusão lá dos nossos representantes, muita notícia de tragédia. Eu recebi uma notícia agora de uma igreja metodista que sofreu um atentado terrorista no Oriente Médio, se eu não me engano. Eu não tenho muita informação, mas saiu agora ali de relance a notícia, e é um motivo até de oração pelos nossos irmãos. Então nós temos vivido um final de ano assim turbulento. Eu creio muito que Jesus está às portas, os sinais estão aí, não tem como negá-los. Jesus está voltando, e para nós isso gera uma expectativa e não temor e não medo, porque nós estamos na presença dele. Então para nós isso gera uma expectativa, uma poderosa expectativa e uma poderosa esperança. Amém? E nós estamos hoje iniciando a semana do Natal. Nós já estamos em clima de Natal. Como passa rápido, não é? Parece que foi no estalar de dedos. Nós estávamos aqui o ano passado celebrando o culto de Natal de 2016. E nós já estamos nesse clima, as ruas já estão enfeitadas, as pessoas estão agitadas, né? Não sei se você percebeu, a nossa cidade está movimentada, né? O trânsito está ainda mais abençoado, né? Se antes nós demorávamos 1 hora para chegar daqui e ali, agora a gente demora 2 em determinados horários, porque está movimentado, as ruas estão iluminadas, enfim, há um sentimento, né, diferente no ar. Essa época traz consigo um sentimento no ar, mas para muitas pessoas é também uma época difícil, de lembranças difíceis. Para muitas pessoas é uma época em que traz também lembranças dolorosas, de saudade, de perdas. Então há um misto aí de sentimentos no nosso coração, para muitas pessoas. Há uma balança aí que para alguns é muito bom, final de ano é sempre renovador, restaurador, mas para muitos é muito difícil, porque tem que conviver com algumas datas difíceis, algumas datas importantes, que traz à memória mesmo algumas pessoas, alguns acontecimentos difíceis para a sua vida. E eu quero trazer para você nessa noite, inspirado nessa palavra, uma palavra de esperança. A presença que traz esperança, independente do que nós estamos vivendo, independente do quadro da sua vida, independente do que você já viveu esse ano, independente do que você vai viver nos próximos 15 dias, pouco menos de 15 dias, há uma presença que é permanente no mundo, que pode trazer esperança para você, independente do lugar onde você está, se é num lugar de dor, se é num lugar de tristeza, ou se é num lugar de alegria. Independente do lugar onde você está, essa presença de Deus no mundo é que deve mover a sua vida. E à luz dessa palavra, então, eu quero compartilhar alguns princípios nessa linha para nós nessa noite. Lucas capítulo 1, versos 26 a 38. A palavra do Senhor diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida
e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Diga comigo: pois nada é impossível para Deus. Amém. Pai, nós cremos nessa palavra. Pedimos que o Senhor traga luz à tua revelação nessa hora. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra caia no terreno fértil do nosso coração. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, como eu disse, essa é uma época muito especial. Mas não é especial por conta da iluminação, não é especial por conta das compras que você vai fazer no final de ano, não é especial por conta da sua ceia de Natal que você vai preparar, das comidas que você vai preparar. E por favor, não coloca passa não, tá bom? Em nome de Jesus, irmãos. Amém, irmãos? Ninguém falou amém, ah? Estou nessa campanha esse ano. Mas não é especial por conta disso. É especial porque nessa época nós celebramos a presença de Deus no mundo. Amém? Nós celebramos o Deus que se fez carne, a palavra que se encarnou, a promessa que foi cumprida. Nós celebramos o Deus que, e essa imagem é muito bonita, o Deus que desceu dos céus e habitou entre nós. O evangelista João, no capítulo 1, ele diz assim, ele resume esse evento dessa forma: todas as coisas, verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. O verso 14 ele diz assim: aquele que é a palavra, que é o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Quer dizer, no Natal, essa é a nossa mensagem. Essa é a celebração. A palavra se cumpriu. A palavra se tornou carne e habitou e viveu entre nós. Você pode dizer amém? A mensagem de esperança do Natal é essa, isso não muda. O que muda são os acontecimentos da sua vida, as circunstâncias. O que muda são muitas coisas que eu e você nós pensamos, as nossas opiniões. Mas essa celebração, essa essência, essa mensagem, ela é imutável. Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus viveu entre nós. O Todo-Poderoso se esvaziou do seu poder e foi se achado em figura humana. Essa é uma mensagem de esperança, meu irmão. É uma mensagem de Deus para a nossa vida todos os dias. Não só no final de ano, mas todos os dias. É uma presença viva entre nós. E esse texto é muito interessante, essa visitação a Maria. Maria ainda não tinha noção daquilo que Deus iria fazer através da sua vida. E ali ela é visitada de uma maneira sobrenatural por um anjo. Você conhece o texto, não vou aqui
ficar repetindo, o texto por si só ele já fala para nós. E essa é algo que é anunciado há muito tempo ao povo de Israel. O livro de Miqueias, do profeta Miqueias, e outros textos que eu vou citar aqui também hoje, já nos falava dessa profecia de Belém. Por exemplo, Miqueias fala de Belém, que de Belém sairia o governante, que de Belém sairia aquele que iria governar Israel, iria assumir o trono. Miqueias capítulo 5, verso 2, isso foi 700 anos antes. E Maria então é visitada e ela recebe essa palavra profética de cerca de 700 anos sobre a sua vida. Que privilégio! A esperança é anunciada a Maria, a chegada da esperança é anunciada a Maria num quadro de profunda desesperança. Porque nessa época, nesse período, o povo de Deus, ele está sendo dominado pelos romanos. E é um povo que exerceu uma dominação de uma forma muito violenta, de uma forma muito opressora. Então eles esperavam essa libertação. Era ensinado nas sinagogas sobre o ungido de Deus, o filho de Davi, que viria a assumir o trono. Essa esperança era anunciada pelos judeus. Eles esperavam isso. Mas infelizmente, como o evangelista João também nos diz, quando essa esperança foi revelada, eles não o reconheceram. É muito triste quando Deus quer te dar uma revelação, quer te mostrar um caminho, e você não o reconhece. Infelizmente, muitos judeus que esperaram por muito tempo a revelação do Verbo, a palavra que se tornou carne, não viveram essa revelação, porque não o receberam, não o reconheceram. Mas Maria se enquadra num outro papel. Ela assume essa mensagem de esperança. E essa é então a mensagem de esperança para nós. A esperança chegou. Cristo nos trouxe uma esperança sólida, gerada pela palavra, pela promessa. A promessa se cumpriu, a palavra se cumpriu. De mais de 700 anos de espera, naquele momento, a palavra estava se cumprindo, e Maria, então, é testemunha daquela esperança que havia chegado. E hoje a esperança está entre nós, a esperança habita em você. Natal é um tempo de nos lembrarmos da esperança que se tornou carne e escolheu habitar na sua vida e habitar em você. Você é alguém que carrega a esperança com você. Então não é uma esperança que ainda vai chegar, ela já chegou. Não é uma boa notícia que ainda vai chegar, ela já chegou. Diga comigo, ela já chegou. Ela já habita em mim. Às vezes nós ficamos na expectativa de alguma coisa nova que venha, sabe? De alguma coisa nova que nós venhamos a viver para ter esperança. Não, meu irmão, é o contrário. A esperança já chegou, ela já habita em você. Por isso você já pode viver na expectativa de um novo amanhã pela esperança que você carrega dentro de você. Ela não vai chegar. Nós celebramos um Deus que já veio e a esperança já chegou e vai voltar para te buscar de uma forma definitiva. Essa é a mensagem do Natal. Essa é a mensagem que nós celebramos. Jesus nasceu, a palavra se cumpriu. E por conta disso, há esperança para nós. Amém? Quero compartilhar alguns princípios. Porque diante de um mundo de desesperança, nós precisamos nos lembrar disso todos os dias. Diante de um mundo que nos leva muitas vezes distante para essa boa notícia. E às vezes é desanimador. Às vezes eu assisto o jornal e fico deprimido. Por isso, estou criando o hábito de assistir jornal com a Bíblia perto do lado. Porque quando o negócio me deprimir, eu já vou para a palavra. Já vou me lembrar de algumas coisas. Porque é desanimador, às vezes, o quadro que a gente assiste diante de nós. Sim ou não, ou é só comigo? Sim ou não? Não é verdade? Não é desanimador?
Mas o Deus da esperança não quer que você viva por essas notícias. A esperança já está em você, ela habita em você. E eu quero compartilhar alguns princípios. Lembre-se, anote as impressões que Deus está te dando, para que no final nós possamos, então, profeticamente, orar sobre isso. Mas algumas coisas que eu aprendo nessa visita do anjo, essa visita sobrenatural a Maria, e há algumas coisas aqui que às vezes passam despercebidos por nós. Por isso você não deve só ler a palavra, você deve meditar na palavra, para que algumas coisas que para nós são muito comuns, eu já li esse texto várias vezes, mas algumas coisas que me saltou os olhos essa semana, algumas coisas aqui que meio que pulou da Bíblia assim, para mim, algumas coisas que eu não tinha percebido dessa forma, e eu quero compartilhar com você. A primeira coisa então, para viver uma vida de esperança, que é gerada pela presença de Deus que habita em nós, já habita em você, a presença já habita na sua vida. Ela não vai chegar, ela já chegou. Mas para que você viva na presença, para que você viva na esperança, primeiro, seja guiado pela palavra e não por seus sentimentos. Diga comigo, eu preciso ser guiado pela palavra de Deus e não por meus sentimentos. Acompanhe comigo o verso 28 a 30. Essa é um primeiro princípio, uma primeira chave que eu quero te entregar nessa noite. Os versos 28 a 30, diz assim: o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Maria recebe uma visitação sobrenatural e recebe também palavras. O anjo Gabriel entrega algumas palavras a Maria. Qual é a palavra de Deus para a sua vida nos últimos dias? O que Deus tem entregado para você nos últimos dias? O que Deus tem falado para você nos últimos dias? Qual é a palavra de Deus que está sobre você nos últimos dias? Porque se você for parar para pensar, e isso é uma coisa interessante do texto, quando o anjo entrega palavras a Maria, ela fica perturbada. Ela não fica em paz com aquela palavra. Ela fica perturbada. O anjo diz assim para ela: não tenha medo. Isso é sinal o quê? Que ela está Ela está muito bem? Corajosa? O anjo diz assim: ó, não tenha medo, é porque ela está com medo. Há uma perturbação no interior de Maria, apesar das palavras e da presença do anjo Gabriel ali com ela. Qual é a palavra que Deus tem entregue para você, independente dos seus sentimentos? Qual é a palavra que Deus tem entregue para você? Qual é a direção sobrenatural que Deus tem direcionado a sua vida? Deus tem uma direção e uma palavra para você, para todos os momentos da sua vida. Não é para alguns momentos. Deus tem palavra para você para todas as situações. A Bíblia, irmãos, tem resposta para tudo. Amém ou não? Tem resposta para tudo. Deus tem uma palavra certa para você todos os momentos. Mas essa palavra, ela precisa ser gerada. Entenda uma coisa. Diante de uma palavra que você recebe, você pode gerá-la ou abortá-la. Isso é muito forte. Diante de uma palavra que Deus te dá, você pode gerar ou você pode abortar. Essa palavra que Deus te entrega não significa dizer que Ele vai cumprir independente de você. O apóstolo Paulo diz na sua carta que de Deus nós somos cooperadores. Ou seja, é através da sua vida, é através das suas escolhas, é através das suas decisões. Não tem a ver com você, mas é através de você, sim, Senhor.
Se você caminha numa direção oposta da palavra que está revelada para você, você não vai viver isso. Então, diante de uma palavra que Deus te entrega, você pode gerar ou você pode abortar. Se você é pai ou mãe, certamente você fez aqueles testezinhos de farmácia, de gravidez. Não é? E aí vai lá a mulher toda na expectativa fazer o teste de gravidez. Se ela volta do teste, faz o teste, ela volta com uma linha, eu estou craque em teste de gravidez, irmãos. Se ela volta com uma linha preenchida, a vida segue normalmente. Sim ou não? Ela pode ficar um pouco triste, ela pode ficar um pouco, poxa, estava esperando, pensei que fosse agora, estava na expectativa, mas a vida continua. Uma linha só. Mas se ela volta do teste com as duas linhas preenchidas, tudo muda. Sim ou não? Eu me lembro quando a minha esposa deu essa notícia para mim. Ela tirou uma foto. Eu tinha pregado uma palavra aqui na igreja sobre dias de milagres. Ela tirou uma foto do teste que ela fez. Ela não me contou nada. Ela tirou uma foto e me mandou para o WhatsApp. Eu quase caí para trás. Porque para mim estava tudo tranquilinho, caminhando, vida que segue. Deus tinha nos dado uma palavra dessas, como eu compartilhei já com você. Havia uma expectativa no nosso coração, mas não sabíamos o dia que ela ia se cumprir. Ela me manda para o WhatsApp, eu fico desconcertado. Fiquei sem ar, minha pressão baixou. Homem, é tudo bobo, né? Liguei para ela, como assim? Comprei mais 3. Você vai confirmar isso agora. Entra nesse banheiro, mulher. Não, mas eu não estou com vontade. Vai, dá teu jeito. Dei água para ela. E ela fez, confirmou. Fez outro, confirmou. Fez outro, confirmou. Comprei. Falei, moça, eu liguei na farmácia. Moça, eu quero o melhor, o mais certo. Me dá aí 2, 3, me dá marcas diferentes, me dá desse negócio. A mulher não entendeu nada, né? Achou que eu estava desesperado por alguma coisa. Não, eu queria confirmar a notícia, eu estava feliz. A verdade é que tudo muda diante dessa notícia. A nossa conversa mudou, o quadro da nossa casa mudou, o planejamento mudou, tudo mudou por conta de uma linhazinha que preencheu ali. Impressionante. É a mesma coisa quando Deus te entrega uma palavra. Você pode, porque agora nós somos responsáveis por cuidar dessa vida que já está crescendo dentro dela. Entende a comparação? Nós somos responsáveis agora por cuidar, por gerar essa criança que está ali já crescendo. Ela precisa tomar alguns cuidados, ela não pode mais fazer coisas que antes ela fazia normalmente, porque a responsabilidade agora está sobre nós, dessa criança que ainda nem veio ao mundo. A mesma coisa é quando você recebe uma palavra. É como um teste de gravidez que volta com a segunda linha preenchida. Tudo muda. Precisa mudar para que essa palavra seja gerada e não abortada. Para que essa palavra, de uma palavra, de uma promessa, ela se torne um cumprimento na sua vida. E aí, meu irmão, pode durar um dia, pode durar um mês, pode durar um ano, pode durar anos, não importa, mas se você tem uma palavra, você precisa gerar essa palavra na sua vida. Amém? E a decisão de Maria foi gerar a palavra, independente do que ela estava sentindo. Eu acho isso muito interessante, porque a Bíblia não esconde nada. O verso 38, ela termina dizendo, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Nós vamos orar debaixo dessa palavra depois. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. E eu completaria a Bíblia. E não conforme o que eu estou sentindo agora. Porque se você for parar para pensar, Maria estava sentindo medo, estava sentindo dúvida, estava sentindo incredulidade, estava com um sentimento de incredulidade no coração. Ela estava sentindo tudo aquilo que a distanciava da palavra. Irmãos, nós vivemos numa geração que idolatra os sentimentos, infelizmente. E o diabo, ele usa disso para enganar muito o povo de Deus. Eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo que eu tenho que fazer isso. Eu estou sentindo que eu tenho que fazer. Eu ainda não senti, por isso eu não fiz.
Que história é essa? E nós achamos isso como verdade, nós seguimos isso na nossa vida. Porque sentir você vai sentir mesmo. Não tem como não sentir, você é um ser de sentimentos, é um ser emocional. Deus te criou com uma área no cérebro para decodificar um comportamento emocional do tamanho de uma ervilha. Uma ervilha pode mudar teu destino porque você ouviu mais teus sentimentos. E lá é gerado o sentimento do medo, da raiva, da tristeza, da alegria. É gerado. Tamanhozinho de uma ervilha. Você tem noção da complexidade do que é isso? E muitas vezes nós caminhamos, tomamos decisões movidos por sentimentos. Como se os sentimentos fossem a única verdade para nós. Há uma coisa muito diferente que nós precisamos ter em mente. O que eu estou sentindo e o que Deus está me dizendo. Às vezes, o que Deus está me dizendo não é o que eu estou sentindo. Às vezes eu posso estar sentindo alguma coisa e Deus está me dizendo outra. Mas o meu sentimento pode me afastar da palavra, do que é palavra. E pode me afastar de viver essa palavra. Estão entendendo, sim ou não? Cuidado com isso, porque nós vivemos na geração dos sentimentos. O diabo transformou algo que precisa ser momentâneo em algo que é em alicerce. Porque sentimento não é alicerce, sentimento é vulnerável. Uma hora você sente, outra hora você não sente. Uma hora arrepia os cabelinhos do braço, outra hora não arrepia. E aí? O que eu faço com isso? Vai para a palavra. A palavra é o alicerce. A vida na palavra é o alicerce. Não tem como negar os sentimentos. Não é isso que eu estou pedindo. Não é isso que eu estou pregando. Não é fingir que eles não existem. Não é simplesmente negar, porque é impossível negar. Existem sentimentos que nascem com você. Existem emoções que nascem com você. Nós chamamos de emoções primárias, emoções básicas, que nasce contigo. Em qualquer cultura você vai encontrar essa emoção, essa reação emocional. Qualquer cultura, de maneiras diferentes, mas você vai encontrar ali. Agora, você pode confrontar isso pela palavra. O que Deus está me dizendo? Será que traga para a realidade, traga para a luz o que você está sentindo daquilo que Deus está dizendo para você? Eu quero compartilhar algumas palavras que Maria recebeu, que pode ser palavras de Deus para a tua vida nessa noite. Pode ser palavras de Deus para você nesse lugar. Eu não sei o que você está sentindo agora. Deus sabe, eu não sei. Eu não tenho como olhar para você e decodificar os teus sentimentos. Deus tem, porque Deus vê o coração. Deus conhece o seu interior, o Espírito Santo conhece. Mas eu não tenho como fazer isso. Olhar para você e perceber o que você está sentindo. Se você está desanimado, se você está triste, se você está com raiva, se você passou por uma situação agora há pouco, essa semana, que puxou teu tapete, se você está diante desse final de ano, vivendo uma situação complicada na tua vida, eu não tenho como fazer isso. Mas o Espírito Santo tem. E algumas palavras que ele libera para Maria, pode ser palavra para você também hoje. O verso 28, ele diz assim para Maria: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Independente do que você sinta, Deus é contigo. Essa é uma primeira palavra que ele libera para Maria, porque ele sabia do sentimento que poderia gerar em Maria a notícia que ele ia dar. Então de cara ele já entrega assim: olha, o Senhor está com você, fique tranquilo, o Senhor está contigo. Independente do que você sinta, nas situações que você enfrente, nos momentos que você tenha vivido até hoje, Deus está com você, Ele é presente na sua vida, você carrega em você a presença do Todo-Poderoso. Isaías 43, verso 2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Independente, meu irmão, minha irmã,
do que você traga nessa noite como sentimento. Deus é com você, e isso é promessa, e promessa Ele cumpre. Mateus 28, ele diz que estaria conosco por todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. A segunda palavra que ele entrega para Maria: não tenha medo. Deus está com você e Deus cuida de você. Essa é uma segunda palavra que ele entrega para você nessa noite. Deus cuida. Deus está cuidando de tudo. Ele está dizendo assim para você hoje: não tenha medo. Uau! Que palavra que ele entrega a Maria. Porque Maria ia viver coisas muito difíceis para ela. Olha, tem noção da notícia que o anjo entregou para Maria? Você vai ficar grávida. Para aquela época, uma jovem virgem que ainda não era casada. A Bíblia diz que ela era prometida em casamento a José. Estava noiva. É claro que o noivado nos tempos bíblicos é diferente do nosso. Por exemplo, para você desfazer um noivado nos tempos bíblicos, tinha que ter divórcio, porque havia um contrato de casamento já estabelecido, havia uma união estabelecida. Mas como essa notícia ia chegar a José, eu fico imaginando que quando o anjo entrega isso para Maria, essa notícia para Maria, ela já pensa em José. Eu falei, caramba, o que ele vai pensar de mim? Né? Não é para menos, né? Se a minha esposa chega para mim e diz assim: olha, estou grávida do Espírito Santo. Eu falei, quem é esse Espírito Santo aí? É complicado. E é interessante que essa palavra, ela chega ao coração de Maria. Não tenha medo. Uma segunda palavra para você: nos dias de incerteza, de desesperança, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando da sua vida nas mais diversas áreas. Não tenha medo. Maria teve medo porque é natural ter medo. O que não é natural é ser paralisado pelo medo. O que não é natural é você ser acorrentado pelo medo. Então, diante de um sentimento que surge, como o medo, por exemplo, o anjo diz a Maria, ele diz para nós: não tenha medo. Amém? Uma terceira palavra que ele entrega, verso 30: você foi agraciada por Deus. Uma terceira palavra que eu quero entregar para você nessa noite, independente dos teus sentimentos, é que você é agraciado por Deus, independente do que você sinta. O que é isso, pastor? Você é bem-sucedido, você é favorecido, você é abençoado, Deus te ama, a graça de Deus está sobre você, nada muda isso. Não viva na escassez e na abundância. Você é abundante no Senhor e você é muito abençoado pelo Senhor. Independente do que você sinta, independente se as coisas estão indo bem ou não para você, independente se está tudo certinho na tua vida, a graça de Deus te alcançou, o favor de Deus te alcançou, você já é abençoado, você não precisa correr atrás de bênçãos, porque elas foram até você. Deus já liberou nos céus bênçãos sobre a sua vida. Você tem uma identidade na terra, você pisa nesse chão com uma identidade de um gracioso, de um abençoado, de um favorecido do Senhor. A sua família é abençoada, a sua vida é abençoada, o seu trabalho é abençoado, onde você coloca a mão prospera, porque Deus mora em você, o Deus de toda graça que te chamou, que morreu por você, Ele te dá essa condição. Amém, irmãos? Diga comigo: eu sou abençoado. Diga: eu sou muito abençoado. Diga: eu sou favorecido. A graça de Deus está sobre mim. Ela é suficiente. Você pode aplaudi-lo? Uau, nós somos abençoados. Glória a Deus. Foi Ele que conquistou, não foi você não. Você é herdeiro, você recebeu por herança isso. Você recebeu por herança, você é muito abençoado.
Paulo vai dizer assim: mas o que é esse espinho na minha carne, Senhor? Tira isso de mim. É mais ou menos como a gente faz, né? Chega para Deus na escassez, reclamando de tudo. E tudo bem que devia estar doendo, mas como a gente faz? Chega diante de Deus já como pedintes, na escassez, como se não tivesse nada. Sabe o que Deus responde para Paulo? A minha graça é suficiente para você, Paulo. E ele entende, porque no capítulo 15 de 1 Coríntios ele vai dizer: pela graça de Deus eu sou o que sou. Amém? Jesus ainda não vai morrer por você, ele já morreu. Você já recebeu do favor de Deus. Quando Maria chega, aliás, quando o anjo chega diante de Maria, ele diz assim: ó, você é agraciada, Maria. E não é porque Maria tinha algo diferente, um mérito por isso. Não. Deus não se aproxima de você ou de mim porque nós temos méritos. Não. Ele nos aproximou porque Ele nos ama, pela graça dEle. E quando Ele se aproxima, e eu reconheço isso e vivo nessa graça, tudo muda na minha vida. Tudo muda na minha história. Eu não preciso mudar nada para que Deus se aproxime, mas quando Ele se aproxima e eu reconheço, tudo muda na minha vida. A minha maneira de viver muda, a minha maneira de falar muda, a minha maneira de se vestir muda, a minha maneira de usar o dinheiro muda. Eu não fico pelos cantos reclamando. Eu sou um doador, eu sou um abençoador. Eu não fico lá, quando eu vou numa lanchonete, vendo quem vai mexer primeiro na carteira para pagar a conta. Eu chego primeiro, porque eu sou abençoado. Amém, irmãos? Fica a dica aí para os irmãos. Sabe o que é mais real do que você está vendo ou sentindo? O que Deus disse. O que é mais real do que você está vendo ou sentindo é o que Deus disse. Então, se Deus não disse para você ir nessa direção, meu irmão, não vá. Não ouça mais os seus sentimentos do que a palavra. João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Você entendeu? E as minhas palavras permanecerem em vocês. É a palavra. É pela palavra. E eu já entro no segundo princípio. Se você caminha pela palavra e não pelos seus sentimentos, você também precisa crer que Deus é o Senhor da história e está no controle de todas as coisas. Diga comigo, Ele é Senhor da história e está no controle de tudo. O verso 31 diz: você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, pois nada é impossível para Deus. Ele está no trono, Ele é Senhor da história, Ele está no controle de todas as coisas. Maria foi inserida numa profecia de cerca de 700 anos, ela foi agraciada, ela recebeu um presente de ser um instrumento de esperança para o mundo. Ela carregou a esperança viva no seu ventre, foi um privilégio. Mas ela foi inserida numa palavra que foi liberada há 700 anos atrás, naquela época. Irmãos, Deus é Senhor, o que Ele falou, Ele vai cumprir. Ele é Senhor da história. Ele está acima do tempo, Ele está acima da história. Isaías capítulo 7, 14 diz: o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Em todos os momentos Deus é conosco, a esperança está entre nós, ela vive em você, isso já foi liberado sobre a sua vida. Aceite, receba e compartilhe dessa mensagem.
Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Nada tira o governo de Jesus. Nada tira o trono de Jesus. O trono, ele já está no trono, o governo é dele, o trono é dele, o controle é dele, todas as ordenanças são dele, ele está no governo dessa terra. Sabe por que eu não tenho medo das notícias do jornal? Porque o meu Deus está no controle, não é o presidente, não é as notícias, é o Senhor dos Exércitos que está comandando, ele está conduzindo o nosso país, ele está conduzindo a nação, o mundo, ele está conduzindo a nossa vida. O governo está sobre os seus ombros. Já havia uma promessa de governança. Ele está no trono. Em nome de Jesus, que Ele também esteja no governo da tua vida. Que Ele esteja no governo da tua casa. Ele não pode ser só o teu Salvador, Ele precisa ser o teu Senhor. Para muitos, Jesus é só o Salvador. Aquele que morreu na cruz, que o salvou, e Ele dá glória a Deus. Mas na hora de governar, é Ele que governa. É a pessoa. Isso é complicado demais. Jesus não pode ser só teu Salvador, meu querido. Ele tem que gerenciar sobre as suas decisões. Você não pode tomar uma decisão ou fazer e ter uma atitude contrária ao princípio dele, porque você está indo contra o governo. Você está indo contra o governo dele. Ele não pode ser só teu Senhor, porque Ele ser o nosso Senhor, Salvador, porque Ele ser o nosso Salvador é fácil. Não é fácil crer que Ele morreu na cruz por nós? Sim ou não? Não é fácil crer que o sacrifício dele não tem volta, que o sacrifício dele é universal, é para todo mundo, Ele morreu na cruz por mim e por você? Isso é fácil acreditar. Mas quando chama para a área pessoal, é que o negócio fica complicado. Ele precisa ser Senhor da sua vida. Ele precisa ser Senhor da sua história. Ele não quer ser só seu Salvador, Ele quer ser seu Senhor. Então aplique fé sobre os desafios da tua vida. Quais são os desafios que você está enfrentando hoje? Aplique fé, porque Ele está no controle. Ele é Senhor de tudo. Efésios capítulo 3, verso 20, diz que aquele que é poderoso sobre todas as coisas, para fazer infinitamente mais, tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Ou seja, o Todo-Poderoso, Ele opera em você. O Todo-Poderoso, Ele opera na sua vida. O Todo-Poderoso opera em você. Aquele que pode fazer infinitamente mais de tudo que você pede ou pensa, conforme o poder dele que opera em você. Ele está no controle. Amém. Ele está no governo. Receba uma palavra nessa noite. Deus está no controle. Ele não perdeu o controle porque as coisas se desajustaram na tua vida. Ele não perdeu. Ele está aí. Ele não deixou você. Ele não se ausentou. Ele está no controle. Creia e viva por essa fé. Terceiro e último princípio, e aí é uma resposta nossa. Olha o que diz o verso 38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Essa é uma resposta nossa. Diante da presença que gera esperança, para viver na esperança, eu preciso, para viver tudo que Deus tem para mim, para viver tudo que Ele já preparou para mim, para viver tudo que Ele já estabeleceu sobre a minha vida, eu preciso caminhar em obediência e rendição. Diga comigo, obediência e rendição. São dois princípios que Deus não vai contradizer. São dois princípios que Deus não vai ir contrário a eles. Eu e você, para sermos abençoados por Deus, para provarmos daquilo que Deus tem preparado para nós de uma maneira plena, efetiva, nós precisamos caminhar em obediência e rendição. É interessante que Maria prefere a obediência do que os seus sentimentos. Porque eu não acredito que o medo foi embora, eu não acredito que a dúvida tenha ido embora. Não, continuaram ali, mas ela preferiu
ela decidiu o caminho da obediência. Então seja conforme a tua palavra, e não conforme os meus sentimentos, e não conforme o quadro que está instalado, e não conforme o que eu estou sentindo. Sabe o que você precisa fazer nos momentos de desafio na tua vida? Obedecer, se render. Senhor, qual é a palavra que você tem para mim, que o Senhor tem para mim nesse momento? Então que seja conforme a tua palavra. Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não estou compreendendo, mas que seja conforme a tua palavra. Eu me rendo, eu me coloco diante do Senhor, eu não sei como chegar, eu não consigo ver, mas que seja conforme a tua palavra. Isso é rendição. Quando Ele é Salvador e Senhor, quando Ele determina, não sou eu, quando Ele diz e eu faço, quando Ele comanda, quando Ele direciona e eu obedeço. Grave um princípio no teu coração. Quando obedecemos a Deus, a vontade dEle é ativada na terra. A vontade dEle é ativada na terra. Quando obedecemos a Deus, nós cooperamos para que o reino de Deus se manifeste no mundo. Entre outras coisas, sabe o que Maria seria? Maria seria um instrumento de esperança para a humanidade. Ela carregou a esperança no seu ventre. Você é chamado a obedecer para ser um instrumento de esperança para as pessoas. Já conversou com alguém amargurado? Já conversou com alguém mal-humorado? Já conversou com alguém que tudo é ruim para ele? Isso vai acabar passando para você também. Você é chamado para ser um instrumento de esperança. Você precisa olhar o que ninguém olha. Você precisa ter uma fé que vê o impossível acontecendo, que ninguém vê. Quando está todo mundo vendo tragédia, seja instrumento de esperança para as pessoas. No teu trabalho está todo mundo vendo tragédia. Seja você um instrumento de esperança para as pessoas, porque você é movido pela palavra. Bill Johnson diz que a nossa missão nunca teve a ver com o que podemos fazer para Deus, mas com o que Deus pode fazer por meio de nós. Você entendeu isso? Não tem a ver com o que você faz para Ele, tem a ver com o que Ele pode fazer através de você. Amém? Então, que seja conforme a palavra do Senhor. Simplesmente obedeça e se renda a Ele. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você em cima de uma palavra. Quero orar com você em cima da palavra de Sofonias. Sofonias capítulo 3, verso 17. E essa é uma palavra profética para a sua vida nessa noite. É algo que o Deus da esperança quer gerar no seu coração, na sua história, no dia de hoje. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você está, eu não sei qual, como eu disse, eu não sei qual o teu sentimento, eu não sei o que você está sentindo, mas veja o que a palavra diz. Sofonias, capítulo 3, verso 17. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor o renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Isso é palavra de Deus para a sua vida e para a minha também. O Senhor que está em você, que vive em você, Ele se regozijará em você e o seu amor o renovará. O amor dele, que é perfeito, vai renovar a esperança do seu coração nesse dia de hoje. O amor dele, que é perfeito, que é pleno, toda a plenitude, toda a perfeição está nele, e ele vive em você, e porque ele vive em você, ele vai renovar a esperança dele na sua vida hoje.
Porque a presença que traz a esperança, ela está aqui nesse lugar. A presença que traz a esperança, ela mora em você. Ela mora na sua vida. Ele decidiu sair, entre aspas, abandonar o seu trono de glória lá do céu para morar e habitar em você. O Senhor de toda a esperança mora em você. Por isso nada é impossível para Ele. Por isso nada é impossível para Ele. Eu quero convidar você a trazer ao altar do Senhor o que Deus te entregou. Propósito, projetos, a palavra de Deus para a sua vida hoje. Nós vamos consagrar, orar, profetizar nesse altar, sabendo que o Deus da esperança está aqui nessa noite. E há uma porta nos céus aberta sobre nós. Há uma porta dos céus aberta sobre a sua vida. Então eu quero convidar você a sair do seu lugar com coragem, com alegria, com abundância, crendo no Deus da esperança, a trazer para cá isso que Deus gerou no teu coração. Então faça isso em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, você pode sair do seu lugar e vir para cá. Toma-me, rendido estou aos pés da